E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora comigo, em Mateus, no capítulo 22. Esse capítulo é muito precioso e vai ser também o tema da mensagem de hoje. Eu quero falar para a igreja: eu errei, e agora? Houve um silêncio, né? Então, esse é o nome da mensagem de hoje, viu? Abra comigo então em Mateus, capítulo 22, versículo 23 a 33. E a Bíblia diz assim, quem achou diga amém. Aleluia. Mateus 22, 23 em diante. Naquele dia, alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher para o seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Verso 29, Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição, nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Aleluia. Pai, esta é a tua palavra, palavra poderosa, cheia da unção do Senhor, e eu creio que ela não pode voltar para o Senhor vazia. Por isso, Pai, usa o teu servo com intrepidez, com ousadia, com sabedoria, com unção, Pai, no nome de Jesus, e que o povo esteja receptivo, corações preparados, Pai, que em nome de Jesus haja mais do que entendimento intelectual, haja revelação no Espírito, Pai, daqueles que ouçam, que eles ouçam o que o Espírito diz à igreja, e o Senhor, Pai, seja glorificado. No nome de Jesus nós oramos, e toda a igreja diga amém. Diga glória a Deus. Então esse era um contexto em que Jesus estava envolvido. Eu citei aqui no momento da oferta dos dízimos, Jesus já havia dito, já havia exposto sobre parábolas do reino, e no início do capítulo 22 ele vai falar da parábola da festa de casamento. Depois é interpelado pelos os discípulos, os fariseus e os herodianos com relação ao tributo. Nós falamos isso no momento da oferta, e agora aqui no verso 23 entra em cena os saduceus. Agora entrou em cena uma classe dos judeus que não aceitava a ressurreição, uma classe dos judeus que não cria nos anjos, uma classe dos judeus que só aceitavam a autoridade do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. E nós então começamos a enxergar um cenário, porque depois de Jesus ter colocado os fariseus no lugar deles, os discípulos dos fariseus, os herodianos, agora chegaram os saduceus, e eles começam então a inventar uma história. Eles fizeram uma conjectura. Olha, e eles não criam em ressurreição, então eles estavam querendo experimentar Jesus exatamente no tocante à ressurreição. Então eles inventam uma história, e dentro dessa história que eles então cogitam, um homem era casado com a mulher, e esse homem falece, e como eles não tinham filhos, então a lei mosaica diz que se um homem casado com a mulher, e esse falece, o irmão, tendo irmão, o irmão dele casa-se com a mulher, com a viúva, para suscitar descendentes. Amém, Jesus? Quem está comigo aqui? Isso aconteceu com o primeiro, com o segundo, com o terceiro. Meu Deus, né?
Que viúva, com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo. Por isso era uma história, né? Eles contaram essa história, mas no fundo dessa história eles estavam querendo experimentar Jesus, testar Jesus, porque a fala não é a história, mas o que ia acontecer depois, porque a mulher também morreu, e a pergunta é: quem será o marido dessa mulher, uma vez que todos os 7 a desposaram? Aí Jesus, ele traz a frase que é chave nessa mensagem, no verso 29, que diz: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. O erro de vocês está nisso. Não conhecem as Escrituras, que dizem conhecer, porque são adeptos a Moisés, não conhecem as Escrituras e também não experimentam do poder de Deus, que está também ligado à ressurreição. Então veja que quando eles trazem esse fato na vida futura, Jesus então os responde, dizendo que eles estavam errados, porque na ressurreição ninguém se casa nem se dá em casamento. E mais do que isso, Jesus diz que se nós tivermos dúvida, implicitamente Jesus está falando, se nós tivermos dúvida de que haverá a ressurreição, não foi assim que Moisés escreveu em Êxodo, não foi assim que vocês leram e aprenderam, que eu, o Senhor, Ele está dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e sendo Ele um Deus de vivo e não de mortos, será que Abraão, Isaque e Jacó não vão ressuscitar? Você entende isso? Então dá um glória a Deus. Aleluia. Esta celeuma, esse é o contexto, e nós já lemos e sabemos o final da história. Aqueles homens não tiveram como argumentar, e todos que ouviram as explicações de Jesus se maravilhavam da sua doutrina, porque Jesus não ensinava como os fariseus, os religiosos, mas Ele ensinava como aquele que tem autoridade. Baseado nisso, ou seja, nessa frase do verso 29, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Eu quero trazer umas reflexões para nós nessa noite, contextualizar, trazer para a nossa vida, e debruçando nesse texto, e algo que Deus trouxe no meu coração, é exatamente pensar que uma das coisas, ou uma das piores coisas da vida, é viver no erro. Uma das coisas mais terríveis da nossa vida é viver no engano. Uma das coisas mais tristes da nossa vida é viver nas falhas, e pior, achando que estamos certos. É como nós estivéssemos realmente cegos e não pudéssemos dar conta disso. E era exatamente assim que estavam esses religiosos. Esses religiosos estavam corretamente errados. Esses saduceus, eles estavam presos em seu orgulho religioso. Esses homens que interpelaram Jesus, eles estavam ainda, vivendo tradições equivocadas. Eles tiveram inclusive a presunção de experimentar Jesus no aspecto ligado à ressurreição, ou seja, eles estavam experimentando Jesus, o Messias, em um dos principais fundamentos da fé e do Evangelho, porque você não pode simplesmente ter o Evangelho baseado na morte. A morte sim foi o sacrifício vicário, substitutivo, que pagou a nossa conta, mas a ressurreição é que nos deu agora uma vida nova a ser vivida. Então, tanto é importantíssima a doutrina da salvação no tocante à morte, como também é com relação à ressurreição. E os saduceus, quando eles tiram isso, eles vivem no engano, eles vivem no erro. E uma das piores coisas que nós podemos viver na nossa vida é viver no engano, é viver no erro, é viver achando que está certo, como um pastor que eu conheço diz, achando que é bonito ser feio.
sabe, é a pior coisa que tem. Então, em nome de Jesus, que hoje saia todo engano, toda falta de entendimento, sabe, toda falha, todo erro que talvez está obscurecendo os olhos, o seu entendimento e deixando você numa rota de colisão sem perceber, porque o Senhor não tem isso para você. Você vai sair hoje disso em nome de Jesus. Quantos tomam posse disso nessa? Porque nós precisamos entender que esta é uma vida terrível, a vida do engano. Mas sabe, eu estava também refletindo no mesmo texto, Mateus, debruçado aqui, entendendo que uma das piores coisas é viver nesse engano, viver num erro, achando que está certo, mas também uma das coisas que mais consomem o homem é saber que ele errou, que ele falhou. Tão terrível quanto estar vivendo um engano, achando que está certo, é no momento que você descobre que você está errado, que você está em falta, que você está no engano. Também a lembrança do erro, a lembrança da falha, do engano, ela consome o coração do homem. É evidente que ninguém, em sã consciência, deseja errar. As pessoas, elas não querem falhar nos seus planos, nos seus projetos de vida. Essas pessoas, nós não queremos viver no engano. Não queremos viver no engano com relação à nossa família. Não queremos viver falhando com relação aos nossos, aos da nossa casa. Todos nós queremos acertar o alvo, amém? Todos nós queremos fazer o que é certo no nosso casamento, aqueles que são casados, na criação dos nossos filhos, aqueles que têm filhos, sabe, no nosso trabalho, na nossa vida laboral, sabe, no nosso ministério, na nossa vida espiritual, nós em todo o tempo estamos tentando, querendo acertar o alvo, sabe, fazer a coisa que é certa nos nossos planos, nos nossos projetos. Mas quantos de nós, na lembrança daquilo que nós fizemos no passado, fizemos talvez, ou estamos fazendo, isso está consumindo a nossa alma, o nosso coração, e hoje você precisa sair daqui renovado quanto a isso. Você não pode mais ficar rendido, vivendo no engano, mas sabendo que algo estava errado na sua vida, algo estava, sabe, te perseguindo, está te consumindo, você tem que lançar fora no nome de Jesus também. Você recebe isso nessa noite? Porque talvez, hoje eu estou falando para pessoas que possam dizer, não pastor, está tudo bem no meu casamento, na criação dos filhos, mas talvez tenha alguma área da sua vida que não está bem, e talvez é exatamente nessa área, e nessa situação que talvez você está vivendo um tempo de tristeza e lamento, e isso está te consumindo. Mas o Senhor não tem isso para você, o Senhor tem vida renovada para você em nome de Jesus. Sabe, mas exatamente por isso, por esse contexto do engano, das falhas, e quando nós nos deparamos com essa situação, mesmo tentando acertar, mesmo tentando fazer tudo certo, mesmo nos empoderando com as situações que nós temos para poder fazer o melhor, muitas vezes nós vivemos as consequências das nossas escolhas do passado. Vivemos as consequências ou desdobrar das nossas decisões que nós tivemos no passado, e algumas delas foram decisões, escolhas enganosas, e por isso a maioria de nós nessa situação pergunta, onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? É uma pergunta comum, na medida em que nós vamos sentindo o peso das decisões, das nossas atitudes, talvez das escolhas que nós fizemos, sabe, e que nós hoje podemos sentir tanto peso, e nós perguntamos, onde foi que eu errei? Ou eu errei, e agora? E esse é um pensamento que muitas vezes vem assim como uma seta, como um dardo na nossa mente. Exatamente esse tipo de sentimento, ele vem para tentar exatamente nos abater, pensamentos que geram o quê? Pensamentos que geram sentimento, um sentimento de lamentação, muitas vezes de remorso, e isso acontece muitas vezes nas melhores famílias.
Agora, nós sabemos que por causa da desobediência de um homem só, saber, Adão, todos os seus filhos, ou seja, todos nós, também herdamos uma semente corrompida. Ou seja, isso indica que o homem natural, o homem terreno, aquele que nasceu apenas de Adão, a tendência dele não é fazer o bom, o bem, não é fazer o que é bom, não é acertar, mas exatamente fazer o que é mal, é errar o alvo. Exatamente por causa dessa herança corrompida, o homem ele foi induzido também, por escala, ao erro, ao engano. Por isso Paulo também ele escreveu aos Romanos, capítulo 7, no versículo 18, assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Ou seja, na minha carne, na sua carne, aqueles que descendem de Adão, ou seja, todos nós, não habita bem nenhum. E por isso mesmo, é que muitos se lamentam exatamente por isso, porque ainda estão lutando na carne, para se ver livre das consequências do passado, livres do engano, livres das falhas, tentando na carne se empoderar, se autodeterminar contra coisas que nós precisamos lutar com as armas espirituais em Deus, através de Cristo Jesus. E é elas que vão ser disponibilizadas nessa noite, mais uma vez para a igreja gloriosa de Cristo Jesus. Cadê a igreja do Senhor? Pode dizer amém e glória a Deus. Por isso, diante das falhas, dos erros, por isso diante de situações que hoje você olha para o passado, e como Paulo também disse, coisas das quais nós só nos envergonhamos, porque foram decisões impensadas, precipitadas, e que deram exatamente nesse lugar, precipício, talvez coisas que nós estamos colhendo e que nós não queríamos colher, e por isso vivendo essas consequências, essas escolhas enganosas, nós temos essas falhas, e diante das falhas, muitos dizem: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei se eu fiz o melhor que pude? Onde foi que eu errei se eu fiz o melhor que pude no meu relacionamento? Se eu fiz o melhor que pude para o meu filho? Se eu fiz o bem, se eu realizei boas obras, se eu ajudei as pessoas, se eu fui à igreja, se eu era devoto, se eu tinha uma religião, se eu pus o lixo lá fora, se eu fiz tudo que eu deveria ter feito, onde foi então que eu errei? Onde foi que eu falhei? Se eu pudesse voltar, então eu voltaria e faria diferente. Mas sabe, eu quero te dar uma notícia nesta noite. Esse erro, essa falha, esse engano, todos nós, homens, filho do homem, estamos sujeitos a vivenciar, a passar. Adão, o primeiro homem, ele andava com Deus. Adão se encontrava com Deus todos os dias, diariamente, na viração do dia, ele se encontrava com Deus diretamente, conversava com Ele, e mesmo naquela comunhão, ele falhou, ele errou. Nós também podemos, quem sabe, lembrar do pai da fé, daquele que foi chamado amigo de Deus, e sendo chamado, ele tentou o plano B, ele tentou ali, sabe, depois de um certo tempo, já percebendo a sua velhice, seu corpo amortecido, ele tentou o plano B com Ismael, com tantas outras coisas, com o seu criado Damasceno, mas nós vemos que mesmo ele sendo amigo de Deus, homem que é considerado pai da fé, ele também falhou, ele também errou. E o que dizer de Abraão, né? Ou seja, o que dizer de Moisés, o grande libertador do povo de Deus? Na antiga aliança foi aquele que prefigurava um grande intercessor entre Deus e os homens, aquele que tirou o povo do cativeiro, aquele que foi adiante de um povo para conquistar a terra prometida, mas ele também falhou, ele errou. Quem está aqui comigo? E um dos 3 mais íntimos de Jesus, que líder da igreja em Jerusalém e da igreja do Senhor Jesus no primeiro século, o homem que estava ali junto com Jesus, estava disposto, conforme ele mesmo disse, de morrer por Jesus, mas depois da crucificação, ele falhou, ele negou Jesus, Pedro. Então, Adão falhou,
Abraão falhou, Moisés falhou, Pedro falhou. Mas sabe, essa lista não é uma lista para justificar, para nos justificar. Até porque a nossa justificação não está baseada no erro do outro, e sim no sangue de Jesus. Essa lista não é para nos dar um salvo-conduto para a permanência no erro. Essa lista não é simplesmente para falar assim, o erro é, sabe, errar é humano. Não, não, não. É simplesmente para nós entendermos que todos nós estamos sujeitos sim, mas aqueles que são do Senhor, aqueles que são de Deus, aqueles que têm experimentado de um relacionamento com o Pai, eles podem crer que a graça está disponível, que o amor de Deus não falha. Nós estamos sujeitos sim a esse erro, assim como Adão errou, assim como Moisés errou, assim como Abraão errou, assim como Pedro errou, mas todos eles tiveram acesso à graça de Deus. Essa lista, como eu falei, não é para nos justificar, e normalmente nós fazemos isso. Eu não sou nenhuma Brastemp, mas isso eu não faço não. Como esse aqui eu nunca fiz. Não é o erro do outro que justifica a nossa falha. O que justifica a nossa vida é o sangue de Jesus. Justificado, pois mediante a fé nós temos paz com Deus. Abraão, mesmo diante da sua falha, ele creu, e isso foi imputado para a sua justiça. Ou seja, por mais que sejamos sujeitos ao erro, a graça, a justiça está em Cristo Jesus. E eu vim aqui para te dizer o que o salmista escreveu no Salmo 145, no verso 14, quando ele disse: o Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados. Então hoje, eu e você, não importa o quanto erramos, não importa o quanto falhamos, não importa o quanto estivemos ou estamos ainda no engano, o Senhor está tirando as vendas dos nossos olhos, para nós não apenas olharmos aonde erramos, mas sobretudo para a graça dEle, para o sangue de Jesus que nos justifica, e para ouvirmos a voz dEle dizendo: o Senhor, o Senhor é quem os sustento. O Senhor é que sustém aqueles que vacilam. Tem uma fala, né? Ô vacilão, né? É o cara que erra, é o cara que vacila. O Senhor é que sustém os que vacilam. E eu dou glória a Deus por isso. Obrigado, Jesus, porque quanto vacilo eu já dei nessa vida. E se eu não vigiar, hoje mesmo eu devo ter vacilado. Mas glória a Deus pelo Salmo 145, versículo 14, que você está ouvindo também nessa noite. O Senhor sustém todos os que vacilam e levantam todos os que estão prostrados. Ou seja, às vezes ficou abatido, mas cai no lugar certo, na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito Santo, e seja levantado no nome de Jesus. Eu vim aqui para te dizer que não é essa lista que te justifica, mas é o que diz em Provérbios 24:16, porque 7 vezes o justo cairá, mas se levantará. Sabe, essa é uma palavra que está sendo direcionada ao seu coração. Talvez você está aqui exatamente abatido, porque está dizendo: onde eu errei? Eu errei e agora? Parece que as coisas, sabe, não tem mais chance. Eu quero te falar, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade. E finalmente, nesse contexto aqui, eu quero falar que o erro não é o fim. O erro não é o fim. Então você está aqui, eu quero te falar que o erro, a falha, o engano não é o fim. Mas hoje pode ser um novo tempo na sua vida, um novo tempo de graça, um novo tempo de unção de Deus, um novo tempo de entendimento, um novo tempo de clareza, um novo tempo em que o Senhor vai estar liberando uma palavra nesta noite, na sua vida, no seu coração, dizendo: Efatá. Que se abra os seus ouvidos espirituais, que se abra os seus olhos espirituais para você ouvir a voz de Deus, para você ver a graça de Deus e você mudar
exatamente a sua vida na presença dEle. Sabe, o mais importante é o que Jesus disse. Ou seja, baseado no texto, o mais importante não é saber onde foi que eu errei, mas é eu saber onde será que eu vou acertar. Eu quero te falar nessa noite que sim, é importante nós sabermos onde erramos, mas quantas vezes esse olhar para trás, olhar no retrovisor da vida e ficar sendo consumido pelo erro, pela culpa, dizendo, eu errei agora, o que eu poderia ter feito. Sabe, hoje você precisa sair daqui na certeza de que mais importante do que você deveria ter feito é o que Jesus fez por você. Hoje você precisa estar certo, convicto pela fé, sabendo que mais importante do que o que você fez é o que Jesus fez. E Ele fez tudo o que fez por você. Você é filho amado dEle. Ele te toma pela mão. Ele escreveu o seu nome na palma das suas mãos. Ele está dizendo que dos seus pecados não me lembrarei mais. Ele está propondo agora uma nova vida, um novo caminhar, sabe? Mas para isso nós precisamos romper exatamente com esse, sabe, sentimento que começou com um pensamento exatamente do erro, da falha. E quantas pessoas, como esses religiosos, ficam focando no legalismo religioso, ficam focados no dogma, ficam focados na lei. A lei é boa, santa e justa, mas não é através dela que nós lavamos o nosso rosto cheio de imundícia. Eu já falei isso. A lei é um espelho que mostra muitas vezes o que está feio na nossa face, o que está sujo na nossa face, mas ninguém lava o seu rosto com o espelho. A lei é o espelho, mas o Senhor está abrindo a torneira da água, da graça, para que você se lave nessa noite e saia daqui transformado para a glória do Senhor. Então muitas vezes nós ficamos presos exatamente, sabe, no conceito da lei. E a lei, querido, ela vem para avultar o pecado, a lei vem para evidenciar o pecado, a lei vem para dar, sabe, dimensão maior à culpa. E quanto mais nós olhamos para a lei, mais nós vamos nos sentir culpados. E isso, evidentemente, no primeiro momento é importante, porque nós precisamos ver que nós precisamos de um Salvador. Só precisa de um Salvador quem está perdido, só precisa de um libertador aquele que está cativo. Então nós precisamos saber disso, mas você já sabe disso em nome de Jesus. Então agora você não pode ficar mais refém disso. Como eu falei, mais importante do que você saber onde foi que você errou, é saber onde será que você vai acertar. Fala para o seu irmão assim, você vai acertar. Mais importante do que ficar se consumindo pela culpa, dizendo eu errei agora, ou o que eu poderia ter feito, é crer no que Jesus fez. E como eu falei, isso é mais importante. Amém? Não quer dizer que a outra parte não seja importante, porque uma tristeza que vem algumas vezes no nosso coração, nós precisamos discernir. Porque se for uma tristeza segundo o mundo, produz morte. Mas se for uma tristeza segundo Deus, produz arrependimento. Então uma tristeza que vem segundo Deus, ou seja, o Senhor está me aprumando, o Senhor está me guiando, o Senhor está me tirando de rota de colisão, o Senhor está me mostrando que existe um caminho de graça, de favor, da verdade, da revelação. Então quando isso vem, uma tristeza momentânea produz o quê? Arrependimento. Está escrito lá em 2 Coríntios 7:10. E nós precisamos nos arrepender. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz exatamente isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Você pode dizer amém? Só os vivos digam amém, Jesus. Quem está tomando posse dessa palavra nessa noite? Sabe, você precisa sair daqui tomando posse dessa palavra.
Uma das coisas que eu oro muito é para que todos que estão ouvindo uma palavra pregada nesse altar, não é a palavra que o pastor Ricardo, que nós não temos direito autoral nela, né, pastor Rodrigo? É a palavra que sai da boca de Deus por meio dos seus profetas, dos seus pastores, que ela seja vivida, que ela seja ruminada, que ela seja, sabe, o que muitas vezes dá um lamento é quando a pessoa, às vezes, ela desfoca. Querido, receba hoje. E às vezes a gente tem a cultura, não está faltando alguma coisa. Não está faltando já, você está recebendo. Ah, mas eu quero viver. Não, você já está vivendo. Você precisa se apropriar das verdades que estão sendo liberadas sobre a sua vida. E você veio aqui para isso. Amém? Quantos vieram para receber uma palavra? Então você receba essa palavra em nome de Jesus. E eu quero terminar essa mensagem. Acredite, nós vamos terminar, não antes de nós entregarmos aqui para a igreja 2 chaves. Quantas chaves? 2 chaves. E elas abrem concomitantemente uma porta. E eis que eu estou vendo uma porta aberta, ou uma porta a ser aberta por essas chaves na sua vida nessa noite. O Senhor entregou chave de manhã. 2 chaves. Ah, é do pastor Ricardo? Não. É do coaching? Não. É de Jesus. Nesse texto que nós lemos, Mateus 22, 23 em diante. Pastor, tem 2 chaves ali, tem até mais, mas sintetizando, nós temos 2 chaves. Jesus deu 2 chaves para que nós não focássemos no erro, mas sim no acerto. É por isso que você vai sair daqui empoderado na palavra de Deus, não para ser, sabe, displicente, relapso e deixar a vida levar, e se errar está tudo bem, não, mas para você focar no acerto que você terá em Cristo Jesus, na sua vida movida pelo Espírito, vida no Espírito da fé. Jesus deixou essas chaves. E as 2 chaves, eu já vou revelá-las, embora eu vou desdobrar um pouquinho aqui com vocês. A primeira chave, diga assim, Escrituras. A segunda chave, poder. A primeira chave, a segunda chave, poder. Agora preste atenção, antes de falar de cada uma delas, Escrituras sem poder é legalismo religioso. E poder sem escritura é misticismo religioso. Fica registrado isso. Fica consignado isso, né? Escritura sem poder é legalismo religioso. Poder sem escritura é misticismo religioso. Se você for em algum lugar que tem palavra, mas não tem poder, está faltando, porque são 2 chaves. Se você for em algum lugar que tem poder, mas não tem palavra, está faltando também, porque nós precisamos das 2 coisas. E por isso que Jesus, Ele quer que nós saibamos, não apenas na mente, mas recebamos no coração e no Espírito, a revelação das Escrituras, mas vivenciemos o poder de Deus. E o que é conhecer as Escrituras? Porque a chave, ela se baseia, essas 2 chaves, no versículo 29, que diz, o erro de vocês, e se nós queremos não errar, queremos focar no acerto, Jesus está dizendo, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras. E as Escrituras aqui tipificam a palavra de Deus, tipificam os oráculos de Deus, sabe? Hoje eu sou, eu tenho e posso o que a Bíblia diz. Você tem, você pode e você é o que a Bíblia diz. Então os oráculos, a palavra, a Escritura é que vai te dar a sua identidade em Cristo Jesus. E você pode aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda mesmo e dá um glória a Deus bem alto. Conhecer as Escrituras é fundamental. Quando nós compramos um aparelho eletroeletrônico, compramos um carro, compramos qualquer coisa de consumo, normalmente
vem com um manual, não é verdade? E o que o fabricante quer com o manual? Que aquele produto, ele alcance todo o potencial que ele tem, não é verdade? Quem está comigo aqui? Agora preste atenção, a Bíblia é o manual do fabricante, aliás, do Criador. O homem não funciona bem, não funciona em todo o potencial dele sem esse manual. Então, os saduceus erravam por não conhecerem as Escrituras. Conhecer as Escrituras é conhecer o próprio Jesus, porque Jesus, Ele é o verbo de Deus que se fez carne. Lá em João está dizendo que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, porque se a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus, ou seja, o que está sendo derramado na sua vida por meio da pregação do verbo de Deus, conhecendo Jesus, as Escrituras, é exatamente o que? A graça e a verdade sobre a sua vida, e é exatamente a graça e a verdade que te faz permanecer no caminho, te faz permanecer na assertividade, te faz afastar do erro, do engano, porque quem está no engano não está na graça e na verdade, mas quem está na graça e na verdade não está no engano. É assim que você vai andar no nome de Jesus. Conhecer as Escrituras é conhecer o próprio Jesus, como eu disse, porque não foi eu quem disse, mas o próprio Jesus disse que são as próprias Escrituras que testificam dele. Ele disse isso em João 5,39. Então nós precisamos conhecer as Escrituras. Sabe por quê? Porque tem tanta, falácia, tem tanta profetada. Eu não vou entrar nisso, né? Não é o foco dessa mensagem. Até parece que a gente fica... Eu até refuto os pastores que às vezes usam o púlpito para falar mal e criticar alguma coisa. Eu sou anti isso, que esse espírito crítico é terrível, mas infelizmente tem muito crente que está no erro porque não conhece a Escritura, aí fica num tradicionalismo religioso, no misticismo religioso, porque não conhecem a Escritura, e às vezes perdem a sua identidade, porque não conhecendo a Escritura, não tem um espelho para ver. Espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que Jesus? Que agora Jesus está em mim, e agora eu estou bonito também, mas não tem um espelho, não tem a Escritura. Amém? Recebeu aí, Letícia? Amém? Conhecer as Escrituras é a primeira chave. Segunda chave, conhecer o poder de Deus. Conhecer o poder de Deus é crer e receber o poder de se tornar, ser feito filho de Deus. Lá em João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam. Quantos receberam Jesus? Então a Bíblia diz: Deus deu a eles, a vocês, a nós, o poder de nos tornar filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Querido, não, tem que dar um glória a Deus mais alto, sabe por quê? Não, espera aí, prepara aí, sabe por quê? Presta atenção, é porque a gente põe no modo mesmice, né? Ah, é mais uma notícia. Não é a mais uma, é a notícia, porque você não poderia se tornar filho de Deus. Deus santo, nós pecadores, nós não tínhamos nenhuma natureza que pudesse comunicar com a divindade, mas através de Cristo, aqueles que creem, Deus, o Pai, dá o poder de se tornarem filhos de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? Então você recebeu o poder de se tornar filho de Deus. É esse que você é esse quem você é. Você é filho de Deus. Eu quero dizer, filho amado de Deus. Você recebeu a natureza do Pai, o DNA do Pai, o nome do Pai, a forma do irmão mais velho, que é a imagem do Pai. Hoje você precisa crer que recebeu o dunamis, o poder
Por isso, querido, uma pessoa pode conhecer a Escritura, conhecer intelectualmente, mas se não tiver revelação como filho, não vai valer de nada. Mas você não apenas conhece as Escrituras, mas você recebeu o poder de ser filho de Deus. Então isso se discerne na sua vida para você ser um vencedor, aliás, mais que vencedor. Mais que vencedor. Sabe, conhecer o poder de Deus é conhecer o poder da vida eterna. Porque as pessoas, às vezes, elas ficam assim, sabe, com um certo medo. E os saduceus, eu imagino que eles ficavam assim, porque, afinal de contas, eles não criam na ressurreição. E uma vez que não se crê na ressurreição, Paulo disse: então comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Não, nós cremos que a nossa alegria, nossa esperança em Cristo não se resume somente a esta vida. A nossa vida não acaba aqui, ela vai ecoar na eternidade. E a eternidade não é algo que eu vou experimentar só depois do milênio, do juízo final. Mas segundo João 17, quando Jesus orava, disse: a eternidade é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Teu Filho a quem Tu enviaste. Quem reconhece Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó como o único Deus verdadeiro? Quem já conhece e recebe o único Filho de Deus enviado, então a eternidade já está dentro de você. Você tem o poder de ser feito filho de Deus, você tem o poder da vida eterna, e você tem hoje dentro de si o próprio Jesus. Conhecer o poder de Deus é conhecer Jesus, é conhecer o poder de Jesus que está dentro de você. Ele venceu a morte, o maior e o último, mais temível inimigo, Ele venceu, para que nós também pudéssemos receber a ressurreição. É isso que está sendo liberado sobre a sua vida no nome de Jesus. Então, para nós finalizarmos, você está recebendo duas chaves. E para você não errar, para você não focar no erro, mas para você andar, sabe, como mais que vencedor, com assertividade. O erro está no fato de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Você está recebendo as Escrituras, você está recebendo o poder de Deus. Toma posse disso. Toma posse disso. Leva para a sua vida. Viva hoje, a partir de hoje, não mais, sabe, fadado aqueles pensamentos que estavam consumindo a sua alma, seu coração, e estava te impedindo de romper, de ir além. Deus tem muito mais, sabe, você tem um potencial muito maior do que você pode imaginar. Você tem muito mais de Deus na sua vida do que você pode contemplar, imaginar. Mas sabe, eu quero que você fique de pé e receba essa última parte da mensagem. Já em espírito de oração que nós vamos orar, eu queria que você se lembrasse que na vida nós passamos por aflições, nós passamos por conflitos, mas isso não quer dizer necessariamente que nós erramos. Nós estamos falando de erro, estamos sujeitos, mas nós passamos por aflições, passamos por conflitos que não necessariamente decorrem de erros, não decorrem de algo que eu dei causa, ou que eu tenha pecado. Eu não sei quantos se lembram, quando Jesus estava com seus discípulos, aí eles disseram: aquele cego de nascença, Jesus, mestre, quem pecou? Ele pecou, o pai deles, para que ele tivesse assim? E Jesus disse: nem ele pecou, nem o pai dele pecou. Ou seja, não houve erro, não houve engano. Mas isso aí, essa situação é para que se manifeste a obra de Deus. Então tem coisas na sua vida que você não está entendendo, mas pode acreditar que é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. E ela vai se manifestar, mesmo que você não entenda. Mas eu tenho também um chamado para você que está aqui nessa casa hoje. Você não veio aqui debalde, sem motivo, não. Eu quero te falar que aqueles que conhecem as Escrituras, aqueles que conhecem o poder de Deus,
mas em algum momento da sua história, da sua vida, abandonaram o seu primeiro amor, vocês precisam se lembrar de onde caíram. Precisa se lembrar para que você volte às primeiras obras, com coração contrito, porque o Pai está à sua espera, de braços abertos. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a orar, começasse a clamar, começasse a lançar fora agora essa tristeza segundo o mundo, que estava levando para um caminho de morte, de lamento, um caminho que estava consumindo a sua alma, consumindo, o seu coração, com culpa, com medo, dizendo: onde foi que eu errei? Eu errei e agora o que eu vou fazer? Não tem mais chance. Hoje o Senhor está mudando a sorte da sua vida, da sua história. Comece a falar com Ele, abra o seu coração. Abra agora o seu coração, abra os seus lábios e comece a orar, comece a apresentar essa causa. Será que você tem alguma causa a colocar na presença de Deus? Será que tem algo, mesmo não entendendo o que você fez no passado, que você talvez teve como uma conduta, e você está, sem entender, coloca na presença dEle. Ele está mudando a sorte da sua vida, Ele está mudando a história da sua existência. Ele é Deus, mas venha para o lugar que Ele está te chamando agora, 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 agora. Oh! Eu queria que você, com a mão no seu peito, com os olhos fechados, orasse após mim dizendo: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi a Tua palavra, ela gerou fé em meu coração. Por isso agora, com a minha boca, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, meu Pai, que um dia estive na Tua presença, na Tua casa, mas me afastei, me desviei, hoje, arrependido eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em Seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença do Pai, para a família de Deus. Ainda com seus olhos fechados, eu quero perguntar aqui nessa noite: você fez essa oração que todos nós fizemos juntos e se identificou com ela? Levante então uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Você que fez essa oração que nós acabamos de fazer aqui juntos, e você se identificou com essa oração, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Eu vejo uma mão levantada ali. É uma oração que não é apenas para aquele que não confessou Jesus, que ainda não confessou Jesus. Talvez você já tenha confessado Jesus, mas algo está no seu coração.
exatamente para te impulsionar de volta à casa do Pai, presença do Pai. Alguém aqui nesta noite, eu quero abençoar sua vida no nome de Jesus. Você receba essa revelação então. Você receba da parte de Deus essa iluminação dos olhos do seu entendimento. Uma vez que você recebeu essa palavra, ela vai se tornar viva e eficaz na sua vida, no seu andar, no seu proceder, no nome de Jesus. Amém.